Bem-vindos de volta. Depois de algumas semanas, eu fiquei observando o inferno que está desenrolando e chegamos ao dia D, em inglês, Doom, final dos tempos, Apocalipse, Armagedon. O Trump bombardeou Irã. Aí todo mundo entra em pânico, mas existe um conceito chamado enganação. As pessoas estão esperando guerra nuclear, mas, na verdade, é guerra de todos os tipos. Mas, na guerra nuclear, muita gente vai ser atingida. Mas o Ocidente coletivo, que é Europa, Estados Unidos, incluindo Israel, vai sofrer mais. O Global South, o Sul, né? Brasil, América Latina, África, Sudeste Ásia, a Índia, não vão ser tão afetados. Então, se tiver guerra nuclear, as pessoas que estão fazendo guerra sem fim vão se extinguir. Por isso que a gente tem que descobrir um pouquinho a jogada e ver o que está acontecendo. O Ocidente faz 20, 30, 50 anos sobrevive através de duas coisas: venda de armas e lavagem de dinheiro do narcotráfico. Então, para o Ocidente coletivo, França, Inglaterra, Estados Unidos, incluindo Rússia, a venda de armas é o que sobrou. As pessoas não estudam, eles ficam lá no jogo do rugby, no jogo de pancada, UFC, eles gostam de brigar. E aí, por que tanta briga? Tem alguns animais, ok? Que quando você estuda, eles estão brigando o tempo inteiro. O mangusto, o lontra, né? Esse tipo de animais estão sempre em mau humor, procurando uma briga. Você vê esses animais enfrentando leões e lobos, 2, 3 vezes o tamanho deles, mas eles têm o índole de briga, igual germânicos, vikings, mediterrâneos, sempre brigando. Então, essa é uma das razões que você tem tanta guerra. Por outro lado, eles não são muito inteligentes. Então, eles acreditam em todas as mentiras que coloca na frente deles. Nosso Deus é o melhor, nossa raça é melhor, nossa religião é melhor, somos eleitos de Deus, nosso destino é dominar todo mundo, sabe? Então, eles acreditam em todas as mentiras. E quando o Hitler mandou os soldados alemães matar, eles foram matando milhões e milhões e milhões e milhões. Estão obedecendo ordem. Estão cumprindo o papel do Manifest Destiny, do meu chefe, do meu Führer, meu líder. Então, eles não têm muita empatia, adoram matar e destruir. E aí, estão reunidos aqui, se matando. Por um lado, você tem as ideologias e as religiões. Por outro lado, a índole briguenta, sempre em pé de guerra, de briga. E a pessoa que viaja um pouquinho pelo Oriente Médio, pela Europa, percebe que estão sempre em gangues. As milícias terroristas, os Hells Angels, hooligans, skinheads, os vikings de outrora, cheios de tatuagens e ou todo tipo de piercing. Que é isso? Vivi uma década na Europa, é normal, é coisa de jovem, sabe, entendeu? O jovem tem uma fase, eles matam, ele consome drogas, tudo bem. Não é tudo bem. Virou normose. Esse estado de esquizofrenia, de autismo, de violência social, de agressividade sem fim, não é normal. Mas virou normal por pessoas que durante milhares de anos vivem assim. Então, a gente vê tudo o que está acontecendo e eu me lembro de uma das maiores frases do Buda, mas que ninguém entendeu e agora todo mundo pode
entender. Eu vou compartilhar com vocês. O Buda falou, se você não está bem, nada que você faz vai dar certo. Tudo que você vai fazer vai dar errado. Mas o ocidental acha que ele está bem porque ele é o maior, acima de lei, acima de todos. Ele não consegue se olhar e perceber que ele não está bem. Ele está cheio de inveja, ele não consegue estudar porque tem dislexia, descalculia, dispraxia, todos os problemas de autismo. Os relacionamentos são desastre, tem feminicídio, divórcio. Os adolescentes odeiam seus pais. Um lado odeia outro lado, esquerda, direita, evangélico, católico, judeu, muçulmano, todos se odeiam. Isso não é normal. Mas nesse clima que você não está bem, então tudo que você faz vai dar errado, a pessoa tem que começar a colocar o espelho e se observar durante o dia. As coisas que você fala, as coisas que você faz, do jeito que você trata outro. É muita arrogância, muito má educação, grosseria mesmo. Então, a gente só tem que refletir que precisamos estar bem. Tem que acordar bem, dormir bem, não tem que ter inveja de ninguém, tem que melhorar, que é a ideia, a proposta do meu canal Vida Inteligente. Ajudar as pessoas a se tornarem mais inteligentes e construir uma vida inteligente. Para não precisar ter inveja e ficar daquele jeito, falando mal e sentindo mal em relação a outras pessoas. Em um dos meus vídeos eu comentei que eu nunca tive amigo. No Ocidente é impossível ter amigo. Todos têm inveja. Eles precisavam de mim, então me contratavam durante 20, 30, 40 anos. Mas amigo, odiavam o meu rosto de 70 anos, de 60, de 50, de 40, os meus sucessos. É muito difícil você ser amigo de uma pessoa que tem inveja de você, né? Eu tenho um livro que todo mundo devia ler, se chama Vivendo com o Inimigo. Vivendo com o Inimigo. Isso me ajudou a entender que no Ocidente não é nada pessoal contra mim, todo mundo é inimigo. Sabe? Se é europeu, americano, odeiam colombianos, odeiam brasileiros. Se é brasileiro, odeia carioca, carioca odeia paulista, todos se odeiam. Coitado dos africanos, indianos, são odiados por todos e eles só querem viver la vie est belle, sabe? Música, sol, festa, não querem. Na África ninguém quer ter iates e, sabe, clubes e... Que isso? Mas no Ocidente, é tudo comparativo, nós falamos isso em nossos vídeos. É a cultura da comparação e você odeia qualquer pessoa que está bem, que está melhor, que está indo bem, que está melhorando, que está progredindo. Os alemães têm um conceito que é a base da Alemanha. Se chama Schadenfreund. Schadenfreund. Amigo da desgraça dos outros. Eles odeiam. Então, na Alemanha, quando você for falar, que dia bom, ele vai falar, só para você, para mim não é. E nós alemães somos melhores em tudo, melhor em tudo. Baseado em quê? Mas eles vão virar todas as pedras para achar uma falha no Global South. No Brasil, na África, na Índia, no Sudeste da Ásia. Alguma falha. E todas as falhas eles evitam falar. Ninguém quer falar da Primeira, Segunda Guerra do Holocausto. Nesses 50 anos que 1 bilhão de europeus foram estraçalhados. E os veteranos de guerra e aleijados, ninguém quer falar sobre isso. Dos milhões e milhões e milhões de africanos, indianos, índios, americanos, que eles massacraram. Genocídio dos povos antigos. Ninguém quer falar sobre isso. Falam de Fórmula 1, Copa do Mundo de Futebol, UFC. Toda a história é ignorada, evitada, porque eles saem feio na foto do passado. E então, essa cultura de ódio está se manifestando hoje. O Trump está bombardeando o Irã, os israelenses estão bombardeando
tudo e todos, Palestina, Líbano, Síria, etc, etc. E agora estão recebendo chuva de bombas em cima deles. Lei do karma. Você planta, você colhe. Quem semeia ao vento, colhe tempestade. O que está acontecendo não é bom. Mas infelizmente, né, hoje o presidente do Irã falou, nós não fizemos mal a ninguém. Estamos sendo bombardeados e invadidos durante gerações. E mesmo assim, com bombardeio e muitos israelenses perdendo tudo, o governo de Israel continua, vamos conquistar, destruir, derrubar. E Trump e seus aliados vão juntos. Então é bom acompanhar meus vídeos para poder entender o passo a passo, step by step, passo a passo. Desde Júlio César de Roma, eu vi, eu venci. E não é por acaso, as pessoas acham que é brincadeira, não é brincadeira, é uma coisa horrorosa. Tem que refletir sobre essa frase, que é a base do Ocidente. E o Ocidente coletivo inclui Austrália, Nova Zelândia e todas as pessoas que crescem nessa cultura de levar vantagem, de ganhar, ganhar é tudo, o resto outro não existe. Então, nós vamos agora para o mundo, terminando o primeiro semestre de 2025, entrando no segundo semestre. E as pessoas com os olhos bem abertos podem começar a juntar, ok? As peças da quebra-cabeça. Entender melhor tudo o que está acontecendo, o que aconteceu e a raiz do mal. Um instinto assassino que está dentro do animal que não consegue viver em paz. O leão, quando ele atinge 6 anos, ele vai para matar filhotes e qualquer bebê. Ele quer conquistar um bando para caçar para ele. E não tem negociação, ele vai para matar. Então esse instinto predador é muito importante entender. Então não adianta a religião disso, a ideologia da esquerda, da direita, a pessoa é assim. E aí a gente tem que tomar muito cuidado e entender esses fatores e tentar a gente se resgatar. Muito obrigado por assistirem.